Olá, Dev. Eu sou a Jess e você tá com dificuldade em entender destruction, spread e rest? Se você tá, fica tranquilo porque isso é normal e faz parte do processo. Eu vim mostrar hoje para você de maneira simplificada e detalhada como usar esses itens. Antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. A gente posta semanalmente conteúdos sobre programação, web e carreira. Então, pessoal, a gente vai começar com desestruturação de array. Então, para isso, eu vou criar uma const chamada pessoa e ela vai ser um array, onde o primeiro elemento vai ser Jéssica, o segundo elemento vai ser 25 e o terceiro elemento vai ser front-end, certo? E aí eu quero desestruturar essa pessoa para que eu consiga pegar cada elemento desse em uma variável. Eu vou criar uma const, certo? E aí essa const ela vai receber pessoa. E aí, para cada elemento desse, que eu quero criar uma variável, eu vou passar um nome. Então, aqui a primeira vai chamar nome, a segunda idade e a terceira profissão. Ou seja, cada elemento do meu array vai se tornar um desses nomes que eu passei aqui, certo? E aqui, pessoal, quando a gente trabalha com desestruturação de array, é muito importante a posição. Então, aqui precisa ser, se você quer pegar como nome o Jéssica, precisa ser a primeira posição. Se você quer pegar 25 como idade, essa variável precisa ser a segunda, ok? E assim por diante. Então, se eu der um console.log aqui em nome, idade e profissão, e executar aqui o meu projeto, olha só, a gente tem Jéssica, 25 e front-end, que é o esperado. E aí a gente consegue fazer isso também com objetos. E é bem simples. Eu vou deixar comentado isso daqui para não dar conflito e vou criar um objeto chamado cachorra. Esse objeto vai ter o nome, onde a cachorra vai chamar Jojo, e ela vai ter raça, certo? E aí a raça dela vai ser vira-lata. E aí eu quero pegar cada um desses daqui em uma variável, certo? Então eu vou dar uma const e aí ao invés de eu usar colchetes, agora eu vou usar chaves, certo? E aí eu vou passar cachorra. Aqui, pessoal, diferente do array, a gente não utiliza a posição, a gente utiliza a propriedade, certo? Então, aí eu posso passar o nome, que é o nome da propriedade, e posso passar a raça, que é o nome da propriedade aqui também, certo? Aí, se eu der um console.log em nome e raça, a gente vai ter Jojo vira-lata. E se eu quero que essa propriedade tenha um outro nome, como que eu faço? É simples. Eu vou fazer a mesma coisa, vou desestruturar da mesma maneira. Só que aí, ao invés de passar somente o nome aqui, o que eu vou fazer é passar um igual e aí eu passo para ele o nome da variável que eu quero. Então, se eu quero o nome 2, agora a gente tem a variável nome 2 ao invés de nome. E aí, se eu quero que raça seja raça 2, eu consigo dar um console.log em nome 2, certo? E raça 2. Se eu salvar e executar, a gente vai ter dois consoles. O primeiro é desse nome e o segundo é desse, com o nome das variáveis nome 2 e raça 2. Eu vou comentar isso daqui, certo? Salvar. E agora a gente vai ver a desestruturação em uma função. Então, eu vou criar uma função chamada diga olá. E essa função vai retornar para mim um array, onde vai ser o primeiro elemento olá e o segundo elemento Jéssica, certo? Aí eu vou chamar essa função, diga olá, e vou dar um console nela para a gente ver o retorno dela. Vamos dar uma olhada? Ela vai me retornar um array, certo? Por que o retorno é tão importante? Porque a desestruturação que a gente vai fazer vai ser de acordo com o retorno. Então, aqui a gente está recebendo um array como retorno. Então, eu consigo desestruturar da seguinte maneira. Eu crio uma const e aí a gente vai desestruturar ela como se fosse um array, certo? Então, aqui eu estou recebendo, né, a invocação da minha função.
ela vai me retornar esse array e aí eu desestruturo esse array. E aí o primeiro vai ser saudação e o segundo vai ser nome. Se eu der um console.log em saudação e nome, a gente tem olá, Jéssica, certo? Então a gente desestruturou o retorno. E aí, se eu tivesse retornado um objeto, então aqui saudação e aqui nome, a gente teria que trocar a forma de desestruturar. E aí a gente teria que pegar dessa maneira, saudação e nome. Teríamos o mesmo retorno daí. Então, de acordo com o retorno da nossa função, a gente tem que desestruturar. E aí, pessoal, a gente também pode ignorar elementos. Então, eu vou criar uma nova concha aqui chamada pessoa2. E aí, a gente vai querer que o primeiro elemento dessa pessoa seja Beatriz, o segundo seja 27 e o terceiro seja Treine. E aí, eu vou querer pegar somente o nome e a profissão. Não vou querer pegar a idade. Como que eu faço isso? Então, ela vai receber pessoa aqui, aí eu vou passar o nome, e vai ser pegado o elemento 1. Aí, como eu não quero pegar esse elemento 27, que é a idade, eu faço a vírgula do meu nome e coloco mais uma vírgula, que seria a da minha idade. Então, a idade estaria aqui, certo? Mas como eu não quero pegar, eu simplesmente não coloco nada. E aí, eu vou pondo o que eu quero colocar próximo. Então, aqui no nosso caso vai ser profissão. E aí, pronto. Eu já consigo dar um console.log em nome e profissão. E olha só, Beatriz Treine. Então, aqui importa muito a posição do elemento, certo? E aí, pessoal, essa questão de ignorar elementos, a gente também consegue fazer com objetos. Então, ao invés de eu criar um novo objeto, eu vou usar esse mesmo e a gente vai transformar esse array em objeto. Então, aqui a gente vai ter nome, aqui idade e aqui profissão, certo? E aí a desestruturação vai mudar, certo? Só que eu quero pegar só o nome e a profissão também. E como eu faço isso? Diferente do array, a gente não precisa pegar pela posição. Então, a gente só pega pela propriedade. Então, é só eu passar propriedade nome e propriedade profissão. E pronto, a gente vai ter o mesmo retorno. Olha só, Beatriz Treine. E agora, pessoal, a gente vai entender a desestruturação de string. Então, eu vou criar uma concha aqui, chamada saudação. Vou comentar isso daqui para não dar conflito. E aí, essa concha de saudação vai ser olá. E aí, eu vou querer que cada letra desse olá seja pego em uma variável. Como eu faço isso? Isso daqui vai funcionar como se fosse um array. Então, eu vou dar um concha aqui e vou fazer a desestruturação de saudação. E aí, eu passo o nome que eu quero para cada letra. Então, no caso, eu quero letra 1, letra 2 e letra 3. Aí, se eu der um console.log em letra 1, letra 2 e letra 3, eu vou ter O, L e A, certo? Então, quando a gente fala em desestruturar string, é como se ela fosse um array e cada letra dela fosse um elemento do array, certo? E aí, agora que a gente já entendeu desestruturação, a gente vai entender REST. Então, eu vou apagar tudo aqui e a gente vai entender REST. O que é REST? O REST ele foi feito para a gente pegar o resto. Então, pensa assim, eu tenho uma const chamada animais, certo? E ela vai ser um array. Então, eu tenho gato, cachorro e papagaio. Ok? Beleza. Eu quero pegar gato e aí eu quero que esses outros elementos fiquem em uma outra array. Então, eu só quero pegar o primeiro elemento gato separadamente e eu quero que esse cachorro e papagaio fiquem em outra array. Como eu uso o REST para fazer isso? É simples. Eu vou usar a mesma coisa que eu uso para fazer a desestruturação, certo? Quando for array. E aí eu passo animais. E aí eu falo para ele que
Aqui vai ser o primeiro animal. No caso nosso vai ser o gato. E aí eu quero receber os outros animais, certo? Se eu der um console log em primeiro animal e outros animais, a gente vai ter o quê? Gato e cachorro, ou seja, ele vai de acordo com a posição do elemento. Só que a gente não quer isso, a gente quer que cachorro e papagaio fiquem nessa variável outros. E como a gente faz isso? É simples, a gente usa 3 pontos, então 1, 2, 3. E olha só, eu vou executar novamente e agora a gente tem gato nessa primeira variável e na segunda variável outros animais, a gente tem um array com cachorro e papagaio. E aí eu consigo usar o resto em função e com objeto também. A gente vai juntar. É questão de objeto e função. Então, eu vou criar uma função chamada nome. Aqui, a gente vai comentar isso daqui só para não dar conflito. E aí, eu vou invocar essa função, nome, certo? E aí, eu vou passar um objeto para ela com o seguinte. Nome vai ser Jéssica. E eu vou ter um sobrenome 1, que vai ser Medeiros. E vou ter o sobrenome 2, que vai ser Possarli. E aí a gente vai receber aqui como um parâmetro. E vamos dar um console aqui para a gente ver o resultado. Nome. Se a gente executar aqui o nosso código, a gente tem um objeto com nome Jéssica, sobrenome 1 Medeiros e sobrenome 2 Possarli. Mas vamos dizer que eu quero pegar só o nome, e aí o sobrenome 1 e o sobrenome 2 eu quero que fique em outra variável. Como eu faço isso? A gente consegue usar essa questão de REST aqui dentro. Então, eu vou criar desestruturação, certo? Então, primeiro eu quero receber nome, e para eu receber o sobrenome 1 e o sobrenome 2, é simples. Eu venho aqui e dou 3 pontinhos e coloco o sobrenome. E esse sobrenome é o nome da variável que eu quero dar, certo? Ou seja, não é o nome da propriedade. Eu quero pegar exatamente o sobrenome 1 e o sobrenome 2 dentro dessa variável sobrenome. Ok? Aí agora, se eu der um console no sobrenome também, a gente vai ter o quê? Uma resposta de Jéssica, que é o meu nome, e a gente vai ter um objeto com sobrenome 1 e sobrenome 2. Então, aqui a gente aplicou tanto a questão de REST, como também usamos esse REST dentro de uma função, como um parâmetro de uma função. E agora que a gente já entendeu REST, a gente vai entender spread. E o que o spread faz? Ele faz o espalhamento dos elementos. E vamos lá para um exemplo. Eu vou criar uma const aqui polêmica chamada const melhores casas de Hogwarts, certo? E a gente vai ter um array com Grifinória e Corvinal. E aí a gente vai ter uma outra variável chamada pior casa de Hogwarts, que vai ter um array com Lufa. E aí eu vou querer o quê? Criar um novo array com todas as casas de Hogwarts. Então eu vou criar aqui const casas de Hogwarts. E aí a gente vai espalhar, fazer o espalhamento, usar o spread para espalhar cada um desses elementos dentro desse novo array. E como que a gente faz isso? É simples, eu dou 1, 2, 3 pontos e coloco melhores casas de Hogwarts, vírgula, 1, 2, 3, pior casa de Hogwarts. E olha só, se eu der um console.log, a gente vai ter casas de Hogwarts. E a gente tem um array com Grifinória, Corvinal e Lufa-Lufa, certo? Só que tá faltando uma casa aqui, tá faltando Sonserina. Como que a gente faz o incremento dessa casa? É simples, eu dou uma vírgula aqui e passo um novo elemento, Sonserina. Se eu der um console log aqui em casas, né, e executar nosso código, agora a gente tem um novo array com Grifinória, Corvinal e Sonserina, todas as casas de Hogwarts.
Então, o spread ele faz o espalhamento dos elementos. E a gente também consegue fazer esse espalhamento com objetos, tá? Então, eu vou deletar isso daqui que eu fiz e vou criar uma const polêmica também, que vai ser melhor personagem. E ela vai ser um objeto com o nome Hermione. E aí, a gente vai ter uma nova const chamada melhor atriz, que vai ter uma propriedade chamada atriz, que vai ser Emma Watson, certo? E aí eu vou querer juntar esses dois objetos. E como eu faço isso? Eu vou dar um console.log e aí a gente vai pegar, criar um novo objeto e vamos espalhar esses dois objetos que a gente já tem, que é melhor atriz, vírgula, 1, 2, 3 pontos, melhor personagem, certo? Se eu salvar e executar meu código, a gente tem um novo objeto com atriz Emma Watson e nome Hermione. Agora pensa assim, pessoal, se eu tivesse ao invés de atriz aqui nome também, o que iria acontecer é o seguinte, eu vou executar novamente e vocês vão ver, que ele pegou o segundo espalhamento. E por que que isso acontece? É porque assim, é colocado primeiro as propriedades desse objeto aqui, né, que é melhor atriz. E aí depois eles colocam do personagem. Então o do personagem sobrepõe o de melhor atriz, quando existe a mesma propriedade no objeto, certo? E se eu quisesse que melhor atriz, ou seja, Emma Watson ficasse ao invés de Hermione, eu simplesmente chamaria ele depois de chamar o do personagem. E olha só. Aí agora a gente tem como nome Emma Watson. Pessoal, para vocês não confundirem spread com rest, é bem simples. Tudo que vem depois do igual, a gente está falando de spread, espalhamento. E tudo que vem antes do igual, a gente está falando de rest, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que é REST, o que é desestruturação e o que é spread. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para as notificações chegarem quando eu postar um novo vídeo. E tchau, tchau!